Saúdo os amados irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça e essa paz que não dependem das circunstâncias, mas depende apenas da presença do Seu Espírito em nossas vidas. Ele está conosco e por isso nós somos abençoados. E nessa manhã nós temos o privilégio de estarmos juntos na casa de Deus, na casa de oração, para poder abrir a Bíblia livremente, com a graça de Deus, com liberdade, abrir, meditar, estudar, reter, conhecer mais a Deus na sua palavra. Nós agradecemos a Deus por esse privilégio que temos e fazemos isso todos juntos, então, abrindo na carta aos Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 19 até o versículo 30. Vamos nos colocar de pé, queridos irmãos e irmãs, para fazermos uma leitura alternada desse texto da Escritura Sagrada. Filipenses 2, do 19 ao 30, lerei os versículos ímpares e os irmãos os pares. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Louvado seja Deus por sua revelação, que nos mostra que nós podemos sempre contar com homens aprovados, servos fiéis, que nos ajudam, que nos socorrem, que estão presentes na casa de Deus. Esses são os notáveis. Vamos orar e agradecer a Deus por essa manhã gostosa que podemos estar na sua casa. Quero convidar o nosso irmão presbítero Sérgio Bataglin para que nos conduza a Deus nessa oração. O microfone vai chegar até o nosso irmão. Deus amado, nós queremos nesta manhã te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui presentes na casa de oração do Senhor, trazidos pela tua boa mão, orientados e guiados pelo teu Espírito Santo. E agora, Senhor, nós queremos te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, nos sustentando nos teus caminhos e nos orientando para que tenhamos uma vida em abundância, guiadas pelo Senhor. Por isso, Pai amado, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco nesta hora, que o Senhor possa trazer uma mensagem que nos edifique cada vez mais, que nós possamos trilhar pelos teus caminhos, sendo sal e luz neste mundo tenebroso que aí se encontra, Pai. Guia-nos, Senhor, e recebe a nossa adoração, nosso louvor,
pois fazemos intermediários no poder do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Ó minha alma, a Deus bendize. Vamos todos cantar juntos esse hino. Por favor, queiram se assentar, irmãos e irmãs. Testemunho da palavra de Deus nos diz que aquele que serve a Cristo, aquele que busca os interesses de Cristo, nesse mundo passará por tribulações. Ao contrário do que muitos pregam por aí, aquele que segue o Senhor Jesus Cristo tem provações, passa por momentos de dificuldade. Os servos de Cristo desse texto, e nós certamente temos muito a apresentar a Deus em oração. Tristezas, angústias, motivos pelos quais a nossa alma fica pesada, o próprio peso do pecado sobre os nossos ombros, mas nós podemos sempre contar com a companhia do Senhor Jesus. A presença consoladora do Espírito Santo e o seu grande poder que nos livra, que nos preserva na tribulação. Todos nós que servimos a Cristo, se por um lado passamos por tribulações, por outro podemos ter bom ânimo, porque o nosso Senhor Jesus venceu o mundo. Vamos então nos colocar na presença dEle, em oração pessoal, introspectiva, cada um de nós, buscar silenciosamente a presença do nosso Deus, que conhece a nossa alma, o nosso coração. Ele nos sonda, Ele sabe quem somos,
conhece as nossas necessidades, sabe também que temos pecado e quer nos perdoar. A palavra de Deus diz: aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Portanto, nos coloquemos na presença dele, que é bom e misericordioso, e apresentemos os nossos pedidos de oração e confessemos também os nossos pecados. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós buscamos a Tua presença mais uma vez nessa manhã, porque Tu és a nossa esperança, e só Tu és bom e misericordioso. Tu nos conheces, Tu sabes, ó Deus, de todas as nossas dificuldades, tristezas e fraquezas. Nós queremos colocar tudo aos pés da cruz de Jesus, ó Deus. Queremos consagrar tudo o que nós temos, o que nós somos. Muitas vezes o que temos para apresentar a Ti é um coração quebrado, um coração ferido, mas Tu nos acolhes. Porque como um pai se compadece dos Teus filhos, assim o Senhor se compadece de nós. Ó Deus, abraça o nosso coração, cura as nossas feridas, perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Socorre-nos, ó Deus, no tempo da tribulação. Nós somos pequenos e fracos, mas o Senhor se compadece de nós. Que nós possamos, ó Deus, enxergar a Tua presença bem próxima, todos os dias, em todos os momentos. E assim, ó Deus, viver para Te agradar, porque Tu estás conosco. Ó Deus, e o Teu bordão e o Teu cajado nos consolam. Nós somos levados, guiados por Ti, como ovelhas que têm o bom pastor. Ó Deus, também queremos colocar esses pedidos, consagrar a Ti também, ó Deus, essas dificuldades. Tu sabes os desejos do nosso coração, Tu conheces cada uma das nossas famílias, Pai. Tu sabes como nós queremos esse marido aqui na Tua casa, essa esposa, esses filhos. Tu sabes, ó Deus, daquele que necessita, precisa de uma porta de emprego para ganhar honestamente o seu pão. Tu sabes de tudo, ó Deus, porque Tu és um Deus que nos conhece completamente. Em todas as áreas o Senhor está presente. Pedimos que a Tua mão poderosa nos socorra. Pedimos que a Tua mão poderosa seja por nós, porque nós esperamos do Senhor, não desse mundo, não dos governos desse mundo, mas do Senhor nós dependemos, Pai. E é para o Senhor que nós pedimos. Pedimos porque sabemos que quando pedimos, Tu dás. Porque não pedimos, ó Deus, para esbanjar nos nossos prazeres, mas pedimos porque tudo o que queremos ser e ter, consagramos a Ti, para servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. E em nome de Jesus Cristo é que nós oramos, ó Pai querido, confiados que o Senhor responde a nossa prece, porque o Senhor é o Deus vivo e que está no meio de nós. Amém, Senhor Jesus. Amém. Mesmo assentados, em espírito de oração, vamos cantar este hino. Eu não posso fugir do Teu Espírito. Que bom que Ele nos persegue com a Sua bondade e a Sua misericórdia.
crianças que estão conosco, de 3 a 7 anos, vão ter uma mensagem que a nossa irmã Renata vai entregar a elas. Então podem acompanhar pela porta de entrada a Renata. As crianças abaixo, de 0 a 2, podem permanecer conosco, junto com seus pais. Mas também, se quiserem, lá no berçário, o áudio do nosso culto está sendo transmitido para lá. Nós lemos há pouco em nosso culto, no livro de Filipenses, as palavras que o apóstolo Paulo disse sobre dois irmãos preciosos, Timóteo e Epafrodito, irmãos que tinham vínculos com a igreja dos Filipenses. E hoje eu gostaria de ler um outro texto, onde nós encontramos um grande retrato de uma outra pessoa. Retrato que também o apóstolo Paulo nos oferece sobre um irmão nosso do passado, que tinha um vínculo fundamental com a igreja de Éfeso. E para nós vermos isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no seu primeiro capítulo. E nós lemos a partir do versículo 15. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Onesíforo. Um nome grego cujo significado é promotor de coisas boas. O que promove coisas boas. O que nos dá algo valioso. Esse é o significado desse nome. E o que nós podemos encontrar de valioso nele é aquilo que ele fez para o apóstolo Paulo. E aquilo que ele fez nos ensina, nos entrega algo de valor. Algo que nós podemos guardar e nós podemos compartilhar. Porque realmente é algo extraordinário. Quando nós lemos a Bíblia e as várias narrativas históricas que a Bíblia nos apresenta, nós percebemos que, apesar da grande dificuldade de relacionamentos que existe entre os homens, por causa
dos pecados e dos erros, das mazelas, dos desacertos entre os homens. Uma das maneiras mais importantes de Deus reverter essas dificuldades, essas distâncias que separam as pessoas, é Deus colocar vínculos e amizades entre as pessoas. No Antigo Testamento nós temos exemplos disso, e no Novo Testamento também. Quando Jesus Cristo escolheu os discípulos dele, Ele os escolheu não apenas para irem falar no nome dele, mas Jesus os escolheu para estar com ele, para conviver com ele. Então, essa é a primeira razão pela qual Jesus Cristo escolheu aqueles homens, para estarem com ele. É óbvio que Jesus depois os comissionou e os enviou, mas só depois daqueles homens terem usufruído a companhia, a convivência, a comunhão e a amizade de Jesus. Então, a amizade é um dom de Deus. E o que nós encontramos aqui, ainda que em rápidas palavras, porque esse retrato que o apóstolo Paulo nos oferece de Onesíforo, aquele que beneficia o outro, é valioso para nós. A primeira característica que nós aprendemos com Onesíforo, de como viver uma vida que beneficia outras pessoas, e não só a si, nós encontramos nessa expressão do versículo 16. O apóstolo Paulo nos diz: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Quantas vezes o servo de Deus, Paulo, apóstolo, profeta, pastor, político, quantos atributos nós podemos atribuir a Paulo, não é? A dimensão desse homem é extraordinária. Alguns estudiosos dizem que, no tempo que ele viveu, se houvesse aquele ranking top, que a gente faz hoje, né? O top 10, top 20, seja lá o ranking que for, Paulo estaria no ranking dos homens mais relevantes do seu tempo. Ele estaria. Considerado todos os homens que viveram na época que ele viveu, os estudiosos dizem que o que ele produziu causou tanto impacto no mundo, quanto os estudiosos de todas as áreas científicas do mundo daquela época que ele viveu causaram. E nós, para nós que cremos no Evangelho de Jesus Cristo, muito maior é o impacto dele. Mas esse homem se desanimava. Várias foram as vezes em que ele se encontrou prostrado, desanimado. Várias vezes. Ele mesmo diz isso. Quando você leu as epístolas dele, as cartas que ele escreveu, ele diz isso. Especialmente na segunda carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, ele fala de desespero
de desistir de viver. Imagine só. Um homem que no tempo dele estava fazendo o trabalho de Deus de uma maneira extraordinária, mas havia dias em que ele estava lá no subsolo das emoções. E em dias como esse, quem aparecia? Entre outros, Onesíforo. Onesíforo aparecia. Muitas vezes me deu ânimo. Nós precisamos disso também. Nós precisamos que alguém pegue o telefone hoje e ligue para a gente, como é que você está? Está tudo certo? Posso te ajudar? Parece que ontem a gente se cruzou e eu percebi que o seu olho não estava brilhando tanto. O que está acontecendo? Há muitas maneiras pelas quais nós podemos animar, encorajar, sustentar uns aos outros. Muitas maneiras. E Paulo tinha em Onesíforo um amigo assim, um homem assim, um irmão em Jesus Cristo assim. Que procurava o benefício de outras pessoas, de outra pessoa. Essa é a primeira característica. A segunda característica desse homem que procura o bem do outro é enfrentar circunstâncias difíceis para beneficiar outra pessoa. Onesíforo morava em Éfeso. Éfeso, no mundo daqueles dias, era considerada uma cidade importante da província romana da Ásia. A província romana da Ásia é diferente da Ásia que nós temos hoje na nossa geografia. Era a província romana da Ásia. Quando a Bíblia fala sobre isso, usa o termo Ásia. Portanto, era geograficamente menor do que a Ásia que nós sabemos hoje. Contudo, apesar de ser uma cidade de importância na província romana da Ásia, era uma cidade distante da capital do Império Romano, que era Roma. E essa viagem de Éfeso a Roma era uma viagem cara e custosa. Não é só no sentido financeiro, difícil de se fazer. Apesar de haver lá as belas estradas romanas, ainda assim, era um empreendimento, fazer uma viagem dessa. A gente pode ver, quando o apóstolo Paulo fala sobre as viagens que ele quer fazer, e ele pede a ajuda das igrejas para fazer essas viagens, porque eram viagens que demandavam investimento. Paulo agora estava preso em Roma. Não a primeira prisão que nós lemos lá no final de Atos dos Apóstolos, que ele estava preso em uma casa. Prisioneiro numa casa. Mas agora ele estava preso numa cadeia mesmo. Numa outra circunstância. E dessa prisão, o apóstolo Paulo tinha consciência que ele não sairia vivo de lá, porque ele estava preso, porque havia agora uma perseguição deflagrada contra os cristãos, e ele era um expoente dos cristãos, ele era um nome importante desse grupo, que o Império Romano agora estava determinado a perseguir.
Então ele foi encarcerado, jogado numa prisão, como uma ameaça. E se você ler aqui a segunda carta, você vai perceber, aqui no capítulo 4, no versículo 6, a convicção que Paulo tinha do estado dele naquela prisão. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E no versículo 9, ele diz a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Ele sabia que em breve ele não mais estaria neste mundo. Então a convicção dele era essa. Então, quando essa carta a Timóteo vai alcançar o seu destinatário, Timóteo nessa época, segundo os estudiosos, era pastor na igreja de Éfeso, onde Onesíforo era um membro. Onesíforo, quando soube que o seu amigo, que o seu pastor, que o apóstolo estava preso lá em Roma, o que ele fez? Ele pegou a estrada. Foi isso que ele fez. Ele foi procurar o seu amigo. Foi ver se podia ajudar de alguma maneira. E o texto nos diz que ele procurou com insistência até encontrar, ele não sabia onde ele estava preso. Então ele teve de procurar. Roma, naquela época, era uma cidade grande, grande mesmo. Alguns estudiosos pensam que naquela época era uma cidade com cerca de 1 milhão de habitantes. Uma cidade enorme. E você vai para lá sem saber o endereço. Bom, vou na cadeia ou nas cadeias. Vamos lá. E o texto diz que não foi fácil encontrar, porque ele teve de procurar com insistência até achar. E o que nós encontramos aqui é que aqueles que estavam com Paulo ou estiveram com o apóstolo Paulo durante muitos dias e em muitas circunstâncias o haviam abandonado. Aqui mesmo no nosso texto, versículo 15, o apóstolo Paulo faz uma reclamação. Está cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Entre eles, cito, Fígelo e Hermógenes. E aqui no capítulo 4, nós encontramos no versículo 10 um outro nome de uma pessoa que também havia abandonado o apóstolo Paulo. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E quando o apóstolo Paulo fala sobre a sua primeira audiência, veja aí no versículo 16 do capítulo 4, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Todo mundo está indo embora. Todo mundo está deixando o apóstolo de lado. Porque ser visto ou ser conectado a um homem preso, com a acusação que pesava sobre ele, não pega bem.
Não pega bem. Mas para Onesíforo isso não importa. Porque Onesíforo funciona, os valores que estão na mente dele são os valores de Deus. Então, ele não se importa se estar conectado ao apóstolo Paulo não pega bem na sociedade. Porque ele sabe quem é Paulo, sabe o que Paulo representa, a essência da sua vida. Então, ele empreende uma viagem cara e não só custa-lhe no bolso, mas custa-lhe na imagem. E Paulo é beneficiado, melhor dizendo, mais uma vez. Foi beneficiado em Éfeso por ele e agora está novamente sendo ajudado em Roma por ele. E por último, Paulo diz sobre Onesíforo, escrevendo a Timóteo: e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Dois anos e 3 meses foi o tempo aproximado que Paulo viveu em Éfeso. Nesse tempo, Onesíforo conheceu Jesus Cristo através do ministério de Paulo, rendeu-se a Jesus Cristo e um novo homem nasceu. E durante esse tempo em que o apóstolo Paulo viveu em Éfeso, ele teve muitas bênçãos, entre elas a de conhecer Onesíforo. E foi abençoado pela vida desse homem. E chama a nossa atenção o fato do apóstolo Paulo insistir com Timóteo sobre isso, sobre ele. Timóteo, você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou. 2 anos e 3 meses em que o apóstolo Paulo contou com o apoio desse homem. Podia esperar de Onesíforo sempre algo de bom. Se você depois estudar o capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que, apesar de ter sido um tempo de grandes bênçãos em Éfeso, foi também um tempo de grandíssimos problemas em Éfeso. Foi. E quando o apóstolo Paulo escreve a sua 2ª carta aos Coríntios, ele relata que aquele período em Éfeso foi um período difícil. Muito difícil. Apesar de ter sido um período de muitas bênçãos também. Muitos serviços Onesíforo ofereceu ao servo de Deus, à causa de Deus, através do servo de Deus. São poucas palavras, mas é um grande retrato. Um homem cujo nome significa beneficiar outros, e a vida tinha coerência com o nome.
E nós estamos aqui hoje olhando esse retrato e sendo beneficiados por ele também. Ensinados como viver a nossa vida, não para nós, para o nosso benefício apenas, mas viver a nossa vida para beneficiar outros, para a glória de Deus, para socorrer o outro que precisa do nosso socorro. Que Deus nos dê a graça de olhar para esse exemplo aqui e ver como nós também podemos nos colocar à disposição de Deus para promover a glória de Deus nessas atitudes. Quero ser um vaso de bênção. Esse é um bom hino para nós encerrarmos essa meditação. Vamos ficar em pé. Vamos louvar a Deus cantando esse hino. Enquanto o cantamos, podemos também consagrar dízimos e ofertas ao Senhor. Oremos. Nós te damos graças, Senhor, por encontrar na Bíblia esse alimento verdadeiro, forte e satisfatório. Como vimos hoje, servos do Senhor, a nossa semelhança, com as mesmas lutas, com as mesmas dificuldades, às vezes com os mesmos problemas, mas abençoados, supridos, encontrados, abençoados pela presença não só do Senhor, mas dos servos do Senhor. Ó Pai, ajuda-nos a compreender isso, que nunca estamos sós. O apóstolo Paulo se sentindo abandonado, sozinho naquele cárcere, mas tendo a visita do irmão Onesíforo para dizer a ele que ele é um filho de Deus e que a vida dele tem sentido. Ainda que
estivesse por terminar. Ó Deus, ajuda-nos a fazer da nossa vida também veículos da Tua graça, do Teu amor, do Teu socorro, para com aqueles que estão ao nosso redor, para com os que sofrem, para com os encarcerados em todos os sentidos, às vezes emocionais. Ajuda-nos, ó Deus, desperta a nossa vida para isso, para despendermos os nossos recursos para a glória do Teu nome, para abençoar vidas. Guarda os missionários, ó Deus, especialmente aqueles que estão longe de casa, longe das suas igrejas, orando em outros lugares, falando outras línguas, que muitas vezes se sentem abatidos, saudosos. Ó Deus, sê com os nossos irmãos assim. Revigora as suas vidas e usa-nos como instrumentos desse ministério que o Senhor lhes tem confiado. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre vós, para a glória do Deus bendito, Deus trino e eterno. Amém. Gostaríamos de saber se temos aqui nessa manhã alguém que está nos visitando. E se houver alguém que nos visite, pudesse colocar em pé um instante, por favor. Acredito que não. Em nosso boletim, que você também pode ler através desse aplicativo, e quantas mais pessoas tiverem esse aplicativo nos seus celulares, menos boletim assim a gente vai precisar imprimir. Então, se você quiser pensar nisso, porque esse boletim vai ser enviado para o aplicativo e vai chegar aí no seu celular, provavelmente na sexta-feira, aí você já pode ver o boletim. E dentro desse boletim nós encontramos uma nota que eu quero destacar: investigando o cristianismo. Nós vamos ter um curso de 17 de fevereiro a 20 de abril, das 19h30 às 21h30. E eu convido você a pensar sobre isso e a reservar essa data para estar aqui. E nós precisamos saber se você vai estar conosco nesses dias. Por isso, pode procurar os pastores Ricardo, Duval e a mim, e também enviar uma mensagem para o e-mail da igreja que está aí, falando sobre isso. Vai ser um tempo precioso que vai nos equipar a compartilhar com mais liberdade e ousadia também o Evangelho de Jesus. Daqui a pouco aqui mesmo, em nosso templo, haverá uma aula especial de escola dominical, bem como em outras salas do nosso prédio. Deus nos dê um bom dia para a glória dele.